Vamos ler Lucas 13, a partir do verso de número 22. Lucas 13, a partir do verso de número 22. Então, irmãos, antes de lermos, eu quero dizer que eu iria pregar em Gênesis 4, o episódio de Caim e Abel. Eu queria fazer uma pequena série em Gênesis, falando sobre os principais textos. Gênesis 4, Caim e Abel, Gênesis 6, que é Noé e a geração dele, a antediluviana, e falar sobre Gênesis 11. Mas, sábado pela madrugada, orando ao Senhor e lendo a palavra, eu me deparei com esse texto, folheando a Bíblia e lendo, e eu peço aos irmãos que, se puderem, em casa, leiam esse texto e meditem nele. Mas o texto é Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22. Diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então, meus irmãos, como eu falei, eu estava na madrugada lendo a Bíblia, orando, folheando a Bíblia, e eu me deparei com esse texto, e esse texto prendeu a minha atenção. E de forma bem simples, o contexto desse texto, irmãos, começa em Lucas capítulo 9, versículo 51, aonde Lucas começa a relatar a caminhada de Jesus para Jerusalém para morrer. Então Lucas começa a narrar do capítulo 9, do versículo 51, a caminhada que Jesus faz em direção a Jerusalém. E quando Jesus começou a ir para Jerusalém, caminhar em direção a Jerusalém, Jesus já sabia que ele iria ser traído, Jesus já sabia que ele ia ser negado, Jesus já sabia de tudo aquilo que aconteceria com ele. Mas ele foi marchando de forma lenta para Jerusalém. E o texto diz aqui no verso 22 que ele passava em cidades e em aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, quando Jesus ele partiu para Jerusalém para morrer, Lucas, que era um historiador, um grande historiador, ele diz que Jesus ele passava nas cidades e ele passava nas aldeias, ensinando com calma, pregando o evangelho e caminhando para Jerusalém. Esse é o contexto, de forma bem simples, desse texto. E Jesus, nessa caminhada, irmãos, passou por diversas coisas, respondeu diversas perguntas, falou a respeito de muitas coisas. Mas aqui, meus irmãos, é uma coisa extraordinária de chamar a atenção. Porque todos nós temos a curiosidade de saber quantas pessoas serão salvas. Todos nós temos a curiosidade de saber se a maioria
vai ser salva ou vai ser condenada? E essa pergunta, e essa questão, e esse debate não é uma coisa nova. Os judeus já conversavam a respeito disso e debatiam. O texto não revela se é um homem, se é uma mulher, se é um jovem, se é um idoso, se essa pessoa é casada, é junta, é solteira. Não fala. O texto não relata nada a respeito da pessoa que fez a pergunta. Mas o fato é que Jesus, passando nas cidades e nas aldeias, uma pessoa desconhecida para nós, o texto diz que essa pessoa perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Irmãos, a Bíblia, quando fala a respeito, em primeiro lugar, quando a Bíblia fala que alguém faz alguma pergunta, geralmente a Bíblia fala se essa pessoa está sendo hipócrita ou não. Geralmente os autores bíblicos colocam uma nota de rodapé dizendo que a pessoa estava mal intencionada, queria pegar Jesus. Mas o fato é que, em primeiro lugar, o texto nada fala se essa pessoa estava com hipocrisia ou não. O texto não aponta na direção de que essa pessoa estava querendo pegar Jesus, estava querendo montar uma armadilha para Jesus. Não, o texto não fala nada a respeito disso. Em segundo lugar, a Bíblia também relata diálogos onde a pessoa estava bem intencionada, tinha uma dúvida sincera, verdadeira e honesta. E quando a pessoa tinha essa atitude, a Bíblia também fala, coloca uma nota de rodapé que a pessoa não estava mal intencionada, não queria aquilo. Por exemplo, em João 14, onde Felipe olha para Jesus e diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, Jesus. Então Felipe não estava mal intencionado. Felipe não queria armar uma armadilha para o Senhor, ele estava bem intencionado. Mas o fato é que o texto bíblico também aqui, nesse relato, não fala que essa pessoa estava bem intencionada. Terceiro lugar, meus irmãos, é o fato de que os judeus, os mestres, os doutores da lei, os religiosos debatiam a respeito se seriam salvos muitas pessoas ou poucas. E os judeus que debatiam isso geralmente consideravam que a maioria esmagadora, para não dizer todos os judeus, seriam salvos. Eles acreditavam que porque pertencer à descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, automaticamente os descendentes que receberam as promessas, as alianças de Deus, por eles serem descendentes daquelas figuras, eles já estariam salvos. Provavelmente essa pessoa está contaminada por esse pensamento, por assim dizer, influenciada, cheia desse pensamento, e ela faz essa pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que serão salvos? Irmãos, preste atenção que esse homem, ele faz uma pergunta abrangente. Ele fala de todas as pessoas. Esse homem, ele faz uma pergunta genérica. Esse homem faz uma pergunta que abrange todos os seres humanos. A pergunta dele é muito abrangente. São poucos os que são salvos? Mas veja, irmãos, que a resposta de Jesus é simplesmente avassaladora. Jesus sai da abrangência, sai de todos os seres humanos, sai da maioria das pessoas, e Jesus particulariza a questão nele. Jesus confronta ele, e a resposta de Jesus, ela é reta, ela é clara e ela é objetiva. Ele olha para aquele homem com um olhar penetrante e ele disse à pessoa que lhe perguntou: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus olha para a pessoa e diz à pessoa, quer saber de uma coisa? Se esforce você para entrar pela porta estreita. Essa palavra, irmãos, se esforçar, ela significa muito além do que esforço. A palavra aqui significa agonizar. Agonizem. Você sabe quando uma pessoa está agonizada, sendo enforcada, ou afogada, ou vendo ali que vai morrer. Essa é a palavra. Agonizai por entrar, por passar pela porta estreita. Meus irmãos, a salvação, ela é pela graça. Ou seja, nós não merecemos. A salvação, meus irmãos, é pela fé. A salvação, meus irmãos, é dom de Deus, é um presente. Não vem de obras, diz Efésios, para que ninguém se glorie. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que mesmo a salvação sendo pela graça, mesmo a salvação sendo somente pela fé, todos nós e todos os habitantes da terra devem se esforçar, agonizar para passar pela porta estreita. O texto é claro. O contexto também. Aqui fala do reino dos céus, da eternidade. Mas, irmãos, por que é que nós devemos nos esforçarmos para entrarmos no reino de Deus? Eu diria que nós temos, pelo menos, 3 grandes inimigos. É por isso que o esforço ele é agonizante. E o primeiro inimigo que nós temos, segundo a palavra de Deus, é o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, do versículo 15 ao versículo 24, ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer por causa da lei do pecado que opera nele, ele termina fazendo. Ele quer fazer o bem. Ele sabe que deve fazer o bem. Mas ele termina praticando o mal, porque o pecado, de alguma forma, está presente na vida dele. Então, mesmo Paulo sendo um apóstolo, chamado por Jesus Cristo pessoalmente, mesmo ele sendo salvo e regenerado, ele tinha que guerrear contra o pecado. E essa é a nossa luta. Por mais que uma pessoa seja salva, seja santa, esteja na presença de Deus, ela deve lutar com todas as forças contra o pecado. Essa luta, meus irmãos, todos nós temos que travar até o último suspiro que nós dermos nessa terra. Ninguém que é cristão escapa disso. Ele tem que lutar contra o pecado que habita nele. E as vontades, as inclinações, os pensamentos, os sentimentos pecaminosos ainda estão presentes na vida dos homens mais santos que existem. Nós temos também um segundo adversário, que é o diabo e os seus anjos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, ou rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, vai dizer que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as hostes espirituais do mal, que opera nas regiões celestes. Então, meus irmãos, nós temos um segundo inimigo, o diabo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11, vai dizer que nós não devemos subestimar, por assim dizer, os desígnios do inimigo. Ou seja, ele é um ser astuto,
ele é um ser inteligente e ele é um ser que trabalha de dia e de noite para derrubar os filhos de Deus, para oprimir os filhos de Deus, para perseguir os filhos de Deus e para tentar derrubar todos aqueles que estão em pé na presença de Deus. Então nós temos esse segundo inimigo, irmãos, que é o diabo. O diabo, meus irmãos, não vai nos deixar em paz. O diabo, irmãos, não vai nos dar trégua enquanto nós estivermos aqui. É por isso que nós devemos batalhar, é por isso que nós devemos agonizar, é por isso que nós devemos, meus irmãos, lutar com todas as forças para se apossarmos do reino de Deus. Esse é o segundo inimigo. O terceiro inimigo, irmãos, é o mundo. Tiago 4, capítulo 4, verso 4, vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, o sistema do mundo, irmãos, também conspira, também age, também trabalha, de dia e de noite, contra o povo de Deus. Nós podemos ver isso, irmãos, com toda clareza. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz que todos aqueles que quiserem viver vidas santas em Cristo serão perseguidos. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, verso 10, verso 11, verso 12, que é necessário que a gente persevere até o fim para sermos salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Então, o mundo também, irmãos, não coopera com o povo de Deus. Existe uma conspiração do pecado, existe uma conspiração do diabo, e existe uma conspiração do mundo contra os filhos de Deus. A guerra, meus irmãos, está travada. E nós temos esses três inimigos, um interno e dois externos. É por isso que a batalha para herdar o reino de Deus, por mais que um homem seja santo e seja salvo, ele tem que agonizar para entrar no reino de Deus. E essa luta, meus irmãos, todos os cristãos, todos os salvos, todos aqueles que confessaram Jesus de verdade, eles devem lutar contra essas causas. E a luta é diária, a luta é intensa e a luta é permanente. Não adianta. Não existe para onde correr nessa luta. Não temos como fugir do diabo, ele é real, ele planeja. Não temos como fugir do pecado que habita em nós. É real, é verdadeiro. E também, meus irmãos, não tem como fugir do mundo. Nós vivemos aqui. Então nós, meus irmãos, devemos nos esforçarmos para nos apossarmos do reino de Deus. Meus irmãos, nós devemos responder uma pergunta para nós mesmos. Para quê? Por quê? Pelo que nós temos nos esforçado? Muitas pessoas, irmãos, se esforçam por relacionamentos, muitas pessoas se esforçam pelas famílias, muitas pessoas se esforçam para conquistar uma conta bancária melhor, muitas pessoas se esforçam até para viver. Mas a questão central é: será que nós estamos nos esforçando para entrarmos pela porta estreita? Essa é a pergunta de 1 milhão. Por que é que nós temos, às vezes, nos esforçado por coisas fúteis, por coisas vãs, por coisas que não têm o menor sentido, e temos esquecido e deixado de lado o reino de Deus? Preste atenção nas palavras de Jesus. Eu não estou ensinando salvação pelas obras, mas o que ele diz é claro: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Meus irmãos, esse texto nos chama, nos conclama
a termos um compromisso sério, sincero, verdadeiro e real com Jesus Cristo. O nosso compromisso com Ele deve ser maior do que o compromisso que temos conosco, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa família e com a nossa própria vida. Jesus disse que aquele que quiser ir após Ele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. Não foi eu que disse isso, foi o nosso Senhor que disse. E quem perder a sua vida, achará. Mas quem achar a sua vida, perdê-la.